Bom dia a todas e a todos, mais uma vez. Lembro que a sessão está a ser gravada e vai ser disponibilizada online. É um prazer ter aqui conosco um dos membros, diria, mais ativos deste Reading Group e de resto do Lisbon Kent Group. O Francisco Lisboa é licenciado em Filosofia Política e Relações Internacionais pela FCSH. É mestre em filosofia, especialização em filosofia política pela mesma faculdade, com uma dissertação intitulada On the Significance of Reason, Finitude and Vulnerability in Moral Constructivism, financiada, de resto, com uma bolsa do IFIL Nova. Conjuntamente com a Susana Cadilha, que também está aqui presente, publicou no ano passado, creio eu, no Kant Yearbook, o artigo Vulnerabilities in Kantian Constructivism, Why They Matter for Objective Normativity, número 14 do Kant Yearbook, precisamente 2022. Tem vindo a organizar e a participar em atividades relacionadas com a filosofia kantiana. A título de exemplo, em dezembro do ano passado, foi o Francisco que nos trouxe Reidar Maliks, da Universidade de Oslo. Francisco acabou agora de participar num Blended Intensive Program em Kant e o idealismo alemão. Teve lugar em Vesta, na Alemanha, e está a co-organizar, precisamente com a Inês Salgueiro, que também está aqui presente, a Graduate Conference Kant, Animal and Moral Status, Environmental Ethics and Vulnerability. Vai ter lugar na Nova, presencialmente, nos dias 4 e 5 de setembro deste ano, e de resto, cuja data limite para submissão de abstracts termina já na próxima semana. Se eu estiver errado, digam-me, no dia 1 de junho. Portanto, se alguém ainda tiver interesse em enviar abstracts para a Graduate Conference, deve fazê-lo até ao dia 1 de junho. Hoje o Francisco traz-nos o texto de Karl Schaffer, intitulado Kant, Constitutivism as Capacity's First Philosophy. Foi publicado na Philosophical Explorations, número 22 de 2019. Obrigado, Francisco, e passo-te imediatamente a palavra para a apresentação do texto. Bom dia a todos, obrigado João pela introdução. É um prazer apresentar esta sessão do Kant Reading Group, é a minha segunda vez a fazê-lo. E queria só perguntar se conseguem ver a apresentação na partilha de ecrã. Ótimo. Bom, estou a pensar se me falta dizer alguma coisa. Não, já agradeci, está tudo ok. Ora, este texto é um texto curto, tem cerca de 13, 14 páginas, se não me engano, fora referências bibliográficas ou notas de fim de texto. Era um texto que eu já queria ler há algum tempo, uma vez que, para os propósitos do artigo e da tese que publiquei e escrevi, o constitutivismo acaba por apresentar um papel importante, nomeadamente naquela que é a filosofia da Christine Korsgaard, e confesso que o texto me cativou, me chamou a atenção, porque trata-se precisamente de tentar fazer uma leitura constitutivista da filosofia de Kant, especificamente. Apesar de ser curto, não senti que o texto fosse particularmente fácil, na medida em que penso que num curto espaço aliás, na sua curta dimensão, no curto espaço que apresenta, tenta demonstrar demasiado. Senti que havia um pouco essa fragilidade, mas penso que isso também será bastante frutífero depois para a fase da discussão no final da apresentação. Tenho só que ter aqui um relógio. Ok.
E, portanto, começando, esta é a estrutura do artigo, ele está dividido em 7 capítulos. No entanto, apesar de eu seguir a estrutura do mesmo e a argumentação do mesmo, decidi dividir a apresentação naquelas que são os 3 temas centrais que me parece que o autor está a tentar desenvolver. O primeiro passa por definir constitutivismo, até porque neste texto ele avança a sua própria versão daquilo que será, no fundo, a reivindicação central do constitutivismo, de forma a corresponder à filosofia de Kant. De seguida, e ao contrastar este tipo de constitutivismo com outras propostas, outras abordagens, vai explicar como, no seu entendimento, ou no constitutivismo que entende, este marca a possibilidade de haver um sistema filosófico em Kant, através da união das razões teórica e prática. E finalmente, na fase final do artigo, tenta explicar como o seu tipo de constitutivismo identificado na filosofia de Kant vai responder à questão de como é que ele nos consegue dar então as normas morais. Passando a seguir, começamos agora por entrar na fase de definir o constitutivismo, que, entendido de um modo geral, diz que uma entidade está sujeita a uma norma se essa mesma norma estiver implicada na sua própria natureza. Esta elaboração, como eu disse, foi desenvolvida maioritariamente pela Christine Korsgaard, e ele vai distinguir o constitutivismo de um modo geral como a corrente teórica que diz que as normas fundamentais que se aplicam a X são aplicadas pela natureza de X. Isto vai ser contrastado então com o constitutivismo definido por Christine Korsgaard, também ela uma intérprete de Kant, mas propondo a sua própria abordagem, que será, isto já é um aglomerado dos 5 tipos aliás, dos 6 tipos de constitutivismo que o autor vai apresentar ao longo do texto. Penso que é importante ter já aqui esta separação. O constitutivismo do tipo de Christine Korsgaard é o constitutivismo de agência primeiro. Ora, as normas fundamentais que se aplicam a nós são fundamentadas pela nossa natureza enquanto agentes. Ora, significa isto que a forma como determinados autores, seja ela ou outros, definem aquilo que nos caracteriza enquanto agentes, vai também informar o tipo de normas que se aplicam a nós. Este tipo de constitutivismo será diferente, então, do apresentado pelo autor. A claim principal dele é de que nós devemos encarar o constitutivismo em Kant como um constitutivismo de razão primeiro, que deriva da argumentação que ele elabora acerca do constitutivismo de capacidades racionais primeiro. Portanto, ele primeiro estabelece constitutivismo de capacidades racionais primeiro, desse vai derivar o da razão primeiro, e dentro do constitutivismo de razão primeiro irá dividi-los entre o constitutivismo de entendimento primeiro e o constitutivismo de autonomia primeiro. Ora, o constitutivismo de razão primeiro diz que as normas mais fundamentais que se aplicam a nós são fundamentadas na nossa natureza, aqui por oposição ao constitutivismo de agência, enquanto seres racionais ou criaturas com a capacidade de razão. Eu vou elaborar tudo isto mais tarde. Aqui temos mais ou menos um esquema daquilo que acabei de mencionar. Começamos com a claim central, a reivindicação central do constitutivismo. Depois temos 2 caminhos: constitutivismo de agência primeiro ou aquele que será derivado das capacidades racionais primeiro. Importa ainda mencionar que o uso da palavra capacidades ao longo do artigo é interchangeable, ou seja, é alternado com o uso de faculdades. Isto porque o autor menciona que ele vai utilizar tanto capacidade como faculdade para se referir à palavra alemã onde é que está aqui nas minhas notas? Penso que será Vermogen.
se não me engano. Isto era só uma nota de rodapé e, portanto, não coloquei aqui. Portanto, isto pode ser encarado como um construtivismo de faculdades racionais primeiro. E, portanto, entramos agora, tendo estabelecido isto, na segunda dimensão, onde o autor vai encarar ou vai tentar elaborar uma versão constitutivista em Kant que não se preocupa apenas com responder à questão porque é que deve ser moral, mas sim também uma versão do constitutivismo que consiga ter respostas epistemológicas e unificadoras do sistema filosófico de Kant. A resposta à pergunta por que deve ser moral é tipicamente a abordagem, ou é tipicamente o mérito atribuído ao constitutivismo, a capacidade nesta resposta, no tal constitutivismo de agência primeiro. No fundo, ele é utilizado como a explicação do porquê das normas morais que temos serem vinculativas para informar a nossa ação. Por oposição, e uma vez que isto é uma leitura da filosofia de Kant, Schaffer vai citar que, ou vai dizer-nos que a posição oficial de Kant é a de que o nosso acesso cognitivo à natureza da razão prática, ou o livre-arbítrio, agência livre ou agência autónoma, como entendermos, ocorre através da nossa consciência da lei moral, enquanto princípio fundamental da razão prática. Ou seja, aqui o que é de maior interesse não é explicar a vinculação das normas morais, porque essa vinculação é explicada por Kant como derivada do simples facto de termos consciência que elas existem. Assim sendo, ele vai optar por esta via do constitutivismo de faculdades primeiro. Está aqui o Vermogen, tinha razão. Não sei se é assim que se pronuncia com os dois pontos em cima do O, mas vamos dizer que sim. Vermogen, eu depois procurei também uma tradução, ele utiliza a capacidade ou faculdade de formas alternadas, tipicamente ou em linguagem corrente costuma ser entendido como Asset Property Capability, e portanto será mais ou menos nestas linhas que devemos entender o uso das palavras capacidades e faculdades, também como aquilo que sabemos das faculdades em Kant. Ora, para a explicação proposta por Schaffer, ele vai recorrer à necessidade de existir uma união sistémica do conhecimento que adquirimos. Ele diz que, em semelhança à ciência, o conhecimento filosófico deve ser ordenado, não deve ser apenas um aglomerado amorfo de conhecimento. Este ordenamento, esta linha ou o princípio condutor que vai aglomerar o conhecimento de uma forma estruturada será então a razão. E isto implica que a razão terá de ter princípios a priori que nos dão a união sistémica. Ele diz ainda que para que Kant consiga estabelecer isto e que a intuição humana tem faculdades básicas, existem duas implicações. Uma remete para a ordem de explicação metafísica, que tem a ver com a nossa habilidade de obter conhecimento acerca da explicação metafísica das coisas e que termina com as faculdades básicas racionais. Uma vez que termina com elas, essas faculdades têm que ter prioridade na explicação metafísica das mesmas. Por outro lado, para a ordem da cognição humana, em virtude do seu caráter autoconsciente, as faculdades básicas dão-nos pontos cognitivos fixos, tendo prioridade também na ordem da cognição. Ele vai elaborar mais tarde no que é que significa as faculdades serem autoconscientes e, portanto, deixarei também para mais tarde essa elaboração. Ele diz então que, deste modo, os princípios a priori das duas faculdades da mente, a faculdade da cognição e a do desejo, seriam encontradas e determinadas, isto citando Kant, relativamente às condições, extensão e limites do seu uso, e uma base firme seria então aquilo que obteríamos para o sistema científico da filosofia, tanto teórico como prático. E ele diz então que, analisando historicamente, mas também a nível literário, o período da escrita das críticas em Kant, ele diz que
O papel das nossas faculdades racionais é identificar princípios que são característicos das suas próprias atividades, dando o exemplo de como a crítica da razão prática nos dá consciência dos princípios da razão pura e apresenta-os enquanto fundamentais para compreender a doutrina moral sistémica. Assim, ele atribui 2 papéis negativos a este projeto das críticas. O papel negativo seria então determinar os limites das faculdades racionais e o papel positivo seria identificar os princípios fundacionais ao indagar acerca das raízes das nossas faculdades racionais. Ora, assim sendo, em Kant, diz Schaffer, a filosofia será sistemática se for fundamentada e ordenada por um sistema unificado de princípios não arbitrários, esses princípios forem dados pelas nossas faculdades racionais e, finalmente, as nossas faculdades em si apresentarem união sistémica. Assim sendo, ele vai concluir que os fundamentos da filosofia serão dados por essas faculdades que devem ter uma autoconsciência ativa e que nós possuímos enquanto criaturas com capacidades ou faculdades racionais básicas. E esta filosofia transcendental começa precisamente com a consciência das atividades e das faculdades, e que nos vai constituir enquanto agentes ou criaturas, lá está, não é agentes, é como criaturas racionais ou seres imbuídos de razão. Assim sendo, ele diz-nos então que o idealismo transcendental de Kant vai explicar, que tenta explicar as características formais da realidade do espaço-tempo, vai fundamentar-se nas características formais das faculdades para a cognição empírica. Aqui temos já a lot to unpack, muito sumo, digamos, e ele vai dizer, se aquilo que foi dito até agora for correto, portanto, se não houver nenhum passo maior que a própria perna, o projeto filosófico de Kant depende da capacidade das faculdades a desempenhar este papel, dar os princípios capazes de ter uma tarefa explicativa fundacional dentro da filosofia e ser acessíveis em virtude do facto de sermos criaturas racionais que possuem essas capacidades. Ora bem, diz ele então que, segundo Kant, as faculdades racionais são individuadas por princípios que tanto as descrevem como governam a sua atividade distintiva. E isto é um argumento central, sem o qual a sua leitura constitutivista irá, a meu ver, cair por terra, e onde ele... Ups, não sei se conseguiram ver isto. Ele vai citar Kant dizendo que o princípio da faculdade, noutras palavras, isto é depois de ter citado uma passagem de Kant, diz-nos o que é que esta faculdade faz, seja síntese, inferência ou determinação da vontade ou formação de novos conceitos. Uma vez que a atividade de cada faculdade genuína é governada por um princípio interno que caracteriza a forma distinta dessa atividade, há pelo menos um sentido fraco em que cada faculdade genuína é ativa. Ele vai ainda dizer que a própria sensibilidade, de certo modo, é uma faculdade ativa, na medida em que ela mesma tem um princípio que a guia, ainda que ela seja informada pelos sentidos externos, pelo mundo sensível. E, portanto, no fundo, a ideia importante a reter nesta parte do artigo é de que cada faculdade está emparelhada com um princípio interno que explica como esta funciona, livre dos constrangimentos externos e anormais. Anormais aqui porque, no caso da sensibilidade, terá então influência externa, mas não serão os tais constrangimentos nem anormalidades, é algo que já está previsto. E em conjunto com esta ideia de que as faculdades têm um princípio regente das mesmas e que nos informa sobre aquela que é a sua atividade, ele dirá ainda que isto informa uma dimensão teleológica, ou que uma leitura teleológica nos permite perceber como é que isto nos diz o seu próprio fim. Ele cita aqui passagens de Kant em que Kant menciona diversas vezes como cada faculdade terá um fim, e diz que
para Kant, representar as nossas capacidades racionais como tendo fins parece envolver representar as atividades dessas faculdades como governadas por uma representação do fim dessa mesma faculdade. Ou seja, o que Schaffer está aqui a tentar avançar é a ideia de que se nós obtivermos conhecimento daquela que é a atividade de uma faculdade, ou se nós conseguirmos inferir qual é essa atividade, e conseguirmos averiguar o princípio que rege essa atividade, significa então que conseguimos identificar o fim da faculdade. Isto parece-me uma argumentação um pouco circular. O próprio autor menciona que não irá desenvolver muito mais para além disto, porque levaria muito mais tempo. Na verdade, este artigo é de 2019. Ele já em 2008 tinha escrito um artigo a tentar avançar esta ideia do constitutivismo enquanto ponte entre que servirá para a união das razões teóricas e práticas, e se não me engano tem já até um livro publicado onde desenvolve isto de forma muito mais aprofundada. Mas aquilo que eu estava a dizer, uma capacidade ou faculdade deve apontar ao próprio exercício ou atividade que desempenha. Ele diz, nesta concepção, qualquer faculdade pode ser pensada ou concebida como tendo um fim, em que esse fim é realizar-se através da sua atividade característica. Cita ainda Reith, que diz que qualquer capacidade é então, por esta lógica, apontada de forma constitutiva ao seu exercício adequado. E, portanto, uma vez que o próprio princípio regente da faculdade aponta para um fim que é a sua realização, esta faculdade pode ser encarada como sendo autoconsciente. Portanto, tem consciência da sua própria atividade, do seu próprio fim. E então, é este tipo de constitutivismo que não trata de assegurar quais são as normas que são vinculativas a agentes, mas sim assegurar como as próprias faculdades da razão têm princípios constitutivos, que Schaffer faz da filosofia de Kant. Passamos então para a terceira parte do artigo, que fala sobre como, deste modo, se consegue averiguar as tais normas morais às quais estamos sujeitos, mas também, de certo modo, vinculados, e que segue um pouco esta linha. Ele vai dizer que, a propósito das concepções dos imperativos normativos que temos, portanto, por exemplo, do imperativo categórico, uma regra prática é sempre um produto da razão, porque prescreve uma ação como um meio para um efeito, que é o seu propósito. Mas, para um ser no qual a razão sozinha não consegue determinar a fundamentação da vontade, ou seja, há as tais influências ou anomalias externas que complicam esta determinação da norma e da vontade, esta regra não é encarada enquanto uma regra, mas sim um imperativo, porque ela vai ditar aquilo que se deve fazer, significando que se a razão não tivesse essas influências externas, isto não seria um deve fazer, mas sim um faz. Ou seja, a diferença está aqui, ou a diferença aqui levantada é precisamente de que, do ponto de vista teórico, uma formulação do imperativo categórico é uma regra. Uma vez que é aplicada a seres racionais finitos e limitados, ela passa a ser um imperativo categórico que nos informa o que devemos fazer. Ele diz então que a lei moral pode assim ser pensada de duas formas distintas. A primeira é da forma descrita ou constitutiva, descreve uma faculdade teleologicamente estruturada e diz-nos o princípio que descreve como a razão prática funciona, desde que esteja livre de qualquer influência sensível e ilícita. Por outro lado, lá está, como imperativo categórico, a lei moral diz respeito a criaturas cuja razão pode ser perturbada pela sensibilidade. Fazendo aqui então o tal passo de passar da razão pura para a razão prática.
Assim sendo, para um sujeito finito e condicionado, como os humanos, o princípio da razão enquanto faculdade será simultaneamente constitutivo do exercício da razão enquanto livre de influências sensíveis, mas também normativo, informando os pensamentos e ações de um sujeito que são influenciadas pelo sensível. Deste modo, os imperativos são igualmente característicos, lá está, das faculdades teóricas, mas também das faculdades práticas, formulados através de uma formulação teórica. Informa como a faculdade funciona quando não é perturbada pelo sensível, e quando formulados de uma forma prática, menciona como deve funcionar nas criaturas racionalmente imperfeitas. E assim sendo, a sua fundamentação vem da faculdade racional pura, o seu estatuto normativo vem daquela que é a realidade empírica do domínio prático. É aqui que ele define então, ou acaba por elaborar mais a fundo, no porquê dele entender o constitutivismo enquanto um constitutivismo de capacidades racionais em Kant. Diz ele que os princípios normativos que se aplicam às atividades de qualquer faculdade racional são fundamentados na natureza dessa mesma faculdade. Era aquilo que tínhamos visto. As faculdades, para exercer a sua atividade, têm como princípio algo que estabelece e que tem em vista um fim que é a sua própria execução. Portanto, há aqui um certo constitutivismo das faculdades racionais. Por outro lado, diz ele que este tipo de constitutivismo encara, no fundo, ou tem como propósito descrever, então, o constitutivismo das faculdades racionais de um modo geral, mas recordando a importância da união sistémica, diz que, uma vez que as faculdades racionais devem elas próprias formar um sistema, e uma vez que a razão é autónoma, neste sistema os fins da razão devem tomar precedência. Ora, se as nossas faculdades racionais devem formar um sistema racional, e são os fins da razão em particular que servem como fundamento da unidade teleológica do sistema, diz ele que é, no final de contas, a razão que vai determinar o foco dessas faculdades racionais. E assim sendo, ele substitui o constitutivismo de capacidades racionais para um constitutivismo de razão primeiro. As normas mais fundamentais que se aplicam a nós estão fundamentadas na nossa natureza enquanto seres racionais ou criaturas com a capacidade da razão. Portanto, no fundo, aquele que é o fim, ou aquilo que determina a teleologia ou o princípio das atividades das nossas faculdades racionais, é a própria razão e, portanto, um constitutivismo das faculdades racionais transcreve-se depois num constitutivismo da razão primeiro. Ele vai ainda, antes de elaborar como o constitutivismo de razão primeiro se vai diferenciar do entendimento primeiro e no da autonomia primeiro, vai levantar 3 caracterizações diferentes da razão que encontra em Kant. A primeira é como a atividade adequada da razão se pode encontrar na cognição teórica e prática de princípios. Ou seja, esta atividade da razão envolve apurar não só quais as propriedades que algo tem ou deve ter, mas também como estas se vão fundamentar entre si. E, portanto, para além de uma cognição dessas propriedades, tem de ser estabelecida uma relação explanatória, explicativa entre ambas, e isto vai se traduzir naquilo que é o entendimento. Passando agora então para a segunda atividade adequada da razão, que é precisamente a compreensão. Ele menciona ainda também numa nota de fim de texto que isto seria em Kant e para ele a compreensão, mas no sentido corrente epistemológico podemos falar dele também como entendimento e, portanto, também não diferencia propriamente entre essas duas. A compreensão deve ser teórica, na medida em que tenta compreender, lá está, o que é, e prática, compreendendo o que deve ser. A diferenciação aqui entre as duas razões. Deve atingir o entendimento sistémico daquilo que é como deve ser. Mais uma vez, fazendo aqui uma relação explicativa,
que ele dá precisamente no exemplo do texto sobre como a razão prática vai buscar à razão pura os princípios que deve depois aplicar e como o faz. Por fim, ele define ainda a atividade da razão enquanto situada no conceito de autonomia da razão. Para que a razão seja autónoma em Kant, diz ele, as suas atividades devem ser determinadas apenas pelos próprios princípios a priori da razão. Assim sendo, a razão prática será autónoma se esta atividade for uma instância de cognição prática de princípios, em que essa cognição prática de princípios ou envolve compreensão prática. Significa isto dizer então que o telos, ou o fim da razão, é encontrado na autonomia, se for encontrado também na compreensão desta relação entre a razão pura e a razão prática, que é no fundo o âmbito do texto, tentar unificar estas duas razões. Por fim, ele acaba então por distinguir entre duas formulações mais precisas e que vão depender do entendimento da atividade própria da razão, sendo o primeiro o constitutivismo do entendimento primeiro, que diz que as normas mais fundamentais que se aplicam a nós são fundamentadas na nossa natureza enquanto seres racionais ou criaturas com a capacidade para o entendimento e compreensão, tanto teórico como prático. Por outro lado, há o constitutivismo da autonomia primeiro, que diz que as normas mais fundamentais que se aplicam a nós estão fundamentadas na nossa natureza enquanto seres racionais ou criaturas com a capacidade para a autonomia. Neste sentido, o constitutivismo de entendimento primeiro iria então derivar da primeira caracterização da razão encontrada em Kant. O constitutivismo de autonomia primeiro já vai derivar das últimas duas caracterizações da atividade da razão, que ele diz serem equivalentes entre si. Assim sendo, Carl Schaeffer tenta assim diferenciar ou estabelecer um constitutivismo de razão primeiro, por oposição ao constitutivismo de agência primeiro, que é o dominante na literatura, dizendo que, no caso dos constitutivismos de agência primeiro, que são kantianos, haverá uma ponte ou algo que os assemelha, na medida em que essa agência costuma ser precisamente definida enquanto tendo capacidade para autonomia. E como resultado, ele diz que fica comprovado que os dois constitutivismos convergem. A diferença será então que, do ponto de vista de uma leitura da filosofia de Kant, o constitutivismo de agência primeiro não é nele encontrada e está circunscrita apenas à dimensão moral, enquanto que o constitutivismo de razão primeiro que ele identifica tem um caráter explicativo da união sistémica e epistemológica, da união sistémica da filosofia epistemológica de Kant, que se irá então depois traduzir numa capacidade explicativa também da dimensão moral. E pronto, basicamente é isto que o artigo diz. Tal como eu mencionei, há de facto aqui partes que estão subdesenvolvidas, uma vez que o autor estava ainda também a conceber uma explicação mais detalhada que disponibilizará mais tarde sob a forma de livro, e portanto penso que se podem encontrar definitivamente lacunas nesta leitura e agora passamos então se calhar para a fase da discussão, que certamente será bastante rica, penso eu, porque há muito aqui para dissecar. Obrigado a todos. Eu tenho aqui, se quiserem, deixo aqui o esquema, mas também tenho algumas questões para discussão, mas gostava de ouvir as vossas primeiro. E portanto, dou por terminada a apresentação. Obrigado. Obrigado, Francisco. Já fazia falta uma apresentação que relacionasse a filosofia moral de Kant com questões sistemáticas, diria eu. Pedia-te só que parasses de partilhar o ecrã, mesmo que depois podes partilhá-lo para as questões, por exemplo, que próprio tens. Mãos reais, mãos virtuais, questões e comentários. Questions in English are also welcome. Força.
Francisco Maia. Olá, obrigado Francisco pela apresentação extremamente clara. Gostei muito da forma como organizaste tudo ali no PowerPoint. Eu se calhar faço a primeira pergunta porque é uma pergunta muito pequena, muito rápida, mas tem a ver com a tua hesitação quando falaste sobre o encontrar o fim quando se encontra o princípio. Porque à primeira vista não me parece circular e, portanto, queria perceber duas coisas. Uma, como é que tu compreendes isso como circular? E a segunda, se for de facto circular, que impacto é que isso tem no resto da teoria? Porque me parece ali um bocado fulcral, certo? Se nós não conseguimos encontrar o fim das capacidades através do seu princípio, então parece-me que se calhar a coisa começa a ficar cada vez mais fraca à medida que se avança. Mas a razão pela qual eu não me parece que seja circular é precisamente porque são capacidades e não objetos. Ou seja, se encontrarmos o princípio de uma capacidade, então encontramos o fim dessa capacidade. E, portanto, não me parece à primeira vista que seja circular. Mas gostava de te ouvir falar mais um bocadinho sobre isso, na vertente das duas questões que estava a fazer. Ok, obrigado pelo comentário e também pela questão e observação. Talvez circular não tenha sido a caracterização mais adequada daquilo que eu queria transmitir. Eu penso que parece-me aqui que o problema é, e atenção, é um problema, talvez até não da leitura de Schaffer, mas mesmo de tentar encontrar precisamente um construtivismo na teoria de Kant, ter esta fragilidade, que lá está, tu próprio disseste, está dependente, no fundo, de encontrar esse princípio. Se não encontrarmos o princípio, dificilmente encontraremos então o fim. Quando eu mencionei circularidade, eu penso que aquilo que tinha mais em mente era, de certa forma, um caráter especulativo naquilo que é a forma como nós próprios vamos entender o tal princípio das faculdades. Ou seja, se de algum modo a nossa intuição ou o nosso entendimento daquilo que é a atividade da razão ou o princípio que ordena a atividade dessa razão estiver errado, significa isso então que se calhar o fim que lhe vamos apontar será também ele condicionado, digamos assim. Se bem que o próprio autor diz que, no fundo, o fim de qualquer capacidade, aquilo que elas têm em comum, o fim de qualquer faculdade, é precisamente o exercício da sua própria atividade. E, portanto, desse modo, há de facto uma forma de constitutivismo das faculdades racionais enquanto entidades, mas não sei, eu penso que isto lá está, é um exercício que me parece muito especulativo e se definirmos a atividade ou o princípio de uma forma debilitada, digamos, poderemos tirar conclusões erradas sobre aquelas que serão então depois, quando aplicadas à dimensão moral, ou quando tentamos aplicá-los para fazer a união entre o domínio da razão pura e o domínio da razão prática, poderemos encontrar problemas. Claro que é difícil também estar a aprofundar muito sobre isto, e eu também, vou ser sincero, encontro esta dificuldade. É difícil aprofundar muito aquela que é a proposta apresentada neste artigo, porque o próprio não aprofunda. O artigo é de facto curto, a apresentação também foi curta, por esse mesmo motivo, e portanto eu penso que é um texto interessante, porque pode ser polémico, entre aspas, porque vai situar o constitutivismo, ou vai definir o constitutivismo de uma outra forma que vai contra a leitura standard, digamos. É também ele interessante porque está agora, eu não sei se já saiu ou se está para sair, o tal livro onde ele desenvolve esta abordagem na íntegra. Mas neste momento e com este artigo torna-se um pouco difícil seguir então
as elaborações mais profundas desta ideia. Ele próprio diz, acho que ele diz em 3 momentos diferentes do texto, isto agora eu precisava de mais um artigo ou de muito mais espaço para desenvolver isto e portanto não vou desenvolver. Portanto há muita coisa aqui que é deixada em aberto. Mas seria essa então a minha resposta à tua pergunta talvez não da circularidade, mas da especulação do princípio poder informar mal o fim ou as normas que vamos identificar depois. Obrigado, Francisco. Mais questões? Inês, acho que devia levantar o dedo. Peço desculpa. Sim, eu tinha uma questão. A minha questão para o Francisco é o que é que o Schaffer entende por cânon, a diferença entre cânon teórico e cânon prático. Se o Francisco conseguir encontrar isso no texto do Schaffer, que eu tive dificuldade. Eu também tive essa dificuldade, confesso. No entanto, aquilo que me parece a mim é precisamente que ele situa no cânon puro as formulações das tais regras ou das coisas como são, não é? E no cânon prático, como elas serão então influenciadas por aquela que é a realidade das criaturas racionais que são finitas e condicionadas, e ele próprio define o mesmo. Ou seja, a distinção, pelo menos neste texto, que me parece mais vincada entre esse domínio puro, entre a razão pura e a razão prática, e que ele tenta, no fundo, não é bem unir, mas fazer uma ponte entre as duas, é essa diferença que ele menciona várias vezes sobre como uma regra no domínio da razão pura ou uma cognição pura poderá informar depois aquela que será a cognição prática, estando esta segunda dependente das tais influências ou anomalias externas da própria cognição e da faculdade. Nomeadamente, mais uma vez, como ele se foca em tentar estabelecer um constitutivismo de entidades que são as nossas faculdades racionais, no fundo o que ele diz é, de uma forma mais teórica, a faculdade sem anomalias funcionaria desta forma. De um modo prático, na verdade, isto apenas nos informa como é que ela devia funcionar. E o funcionamento depois pode não ser esse, ou pode estar condicionado. Mas é de facto difícil, eu encontrei essa dificuldade também. Isto é a minha melhor tentativa de resposta, e claro que se houver outras interpretações ou alguém que tenha feito uma leitura distinta, by all means. Se eu puder fazer um comentário, eu concordo com o Schaffer no sentido da união sistemática do teórico e do prático, isso parece-me evidente. Agora, a questão do constitutivismo das capacidades primeiro, ou a questão da autonomia primeiro, aí é que a questão é mais problemática, porque nós não podemos esquecer que a crítica da razão prática começa precisamente com uma nota de género. Eu não sei de cor, mas é mais ou menos isto, que a lei moral é a ratio essende da liberdade e a liberdade é a ratio cognoscendi da lei moral. Ou seja, não há propriamente aqui o que é primeiro, não é? Depois há outra questão que eu acho que é problemática no texto dele, que é a questão precisamente do cânon. Porque o cânon teórico e o cânon prático são diferentes. O cânon prático é um cânon normativo, não é? O cânon teórico é a lógica é o cânon teórico, não é mais nada. O resto pode ser um organon ou um cartacticon. É um organon quando está ligado às intuições puras, que é o caso da matemática ou precisamente do conhecimento. E depois, quando a lógica pura é aplicada à lógica, quando é a lógica prática, Kant diz claramente na Crítica da Razão Pura que não podemos ter um organon, nem, neste caso, um cânon, perdão, apenas um catártico. Por isso, parece-me que isto não é muito sólido, é a minha questão. O que é que tu achas, Francisco?
Certo, tal como eu disse, eu acho que o texto sem dúvida peca por tudo aquilo que não explica ou que talvez omita nas próprias passagens citadas pelo Kant. Eu próprio identifiquei alturas em que parece que ele está a tentar, talvez a descontextualizar uma situação acerca da faculdade para justificar uma união sistémica. Eu penso que é alguns, quando ele tenta falar, ele cita a crítica da faculdade do juízo para falar da faculdade da cognição e da faculdade do desejo como as duas faculdades que vão dar a união sistémica, citando isto do próprio Kant, mas depois não é isto que o próprio, ou seja, ele cita isto para dizer que há de facto a união sistémica e que as faculdades têm esse tal fim e tudo mais, mas depois ele próprio não vai distinguir como é que essas duas faculdades em específico, a da cognição e a do desejo, dão a união sistémica, e em vez disso faz precisamente o argumento de que é através do constitutivismo das faculdades que a união sistémica é dada para o sistema filosófico parecido ao científico. Portanto, sem dúvida que há muito aqui que fica por elaborar. E essa, mas essa distinção que deste entre aquilo que é o canon puro e o canon prático, lá está. Eu penso que ele, em certa medida, está a tentar aludir a isso, mas para a leitura que lhe Só isto, convém e que quer fazer. Porque ele do canon prático ele diz o que é, ele diz claramente que é aquilo o que deve ser, isso ele diz, o que fica por esclarecer, e na minha opinião é onde a argumentação dele poderia ter sido desenvolvida, é o paralelo que existe entre o canon puro e o canon prático, porque ele, ao referir-se precisamente à parte teórica, ele não se refere ao canon puro, pelo contrário, ele refere-se a um conhecimento, à Erkenntnis, não é? Que depende da forma da existência do objeto que representa. Ele está-se a referir aqui às intuições, não é? E podia ter sido mais alargado no sentido de quer das intuições puras, quer nas intuições empíricas. E deixa, na minha leitura, ele deixa de fora o problema que eu acho que é principal, que é a questão do canon puro, essa é que é a questão fundamental da crítica da razão pura. Sim, E a mas sua ligação depois com o canon da razão prática, precisamente como norma, como uma espécie de gramática de regras para nós seguirmos, e ao qual nós temos um acesso através precisamente da nossa capacidade constitutiva e temos um acesso, que é precisamente esse tal princípio, e temos um conhecimento, e esse conhecimento depois serve para a nossa agência, de um ponto de vista prático, ou seja, há um conhecimento prático, não um conhecimento teórico. certo, tentando fazer aqui um pouco de advogado do diabo, penso que a resposta do Schaffer a isso seria dizer que aquilo que é o tal conhecimento puro deriva das nossas cognições em relação à atividade das faculdades, que não são um objeto, digamos, empírico, é simplesmente algo que nós podemos, no fundo, intuir, como disseste, da sua própria atividade, e que desse plano teórico é uma regra, mas no plano teórico essa regra traduz então como uma norma, um imperativo que informa como é que deve ser feita a ação. Ou seja, ele tenta aqui dar aquilo que é o conhecimento teórico e puro da atividade das faculdades, e depois como é que isso vai traduzir para o prático. Isto pode não ser forte o suficiente, ou não ser totalmente de acordo com aquilo que podemos fazer numa outra leitura da filosofia de Kant. Estou aqui a tentar dizer talvez qual fosse a resposta dele a essa tua intervenção, que eu acho extremamente pertinente desde já. Mas é isso, obrigado. Francisco, é que eu agradeço. Mais questões? O professor António Marques, acho que também vi a sua mão. Mas não o ouvimos.
Tem um microfone muted. E agora? Agora sim. Agora já. Já? Ok, obrigado. Bom, antes de mais, muito obrigado, Francisco, pela sua exposição. Um tema realmente bastante, do ponto de vista da organização conceptual, um bocado difícil de organizar, mas eu ia só aqui tentar identificar 2 ou 3 problemas. Eu não acompanho realmente muito este projeto do Schaffer, se é que eu percebo esta tentativa de apresentar uma teoria da unificação dos princípios da razão teórica e da razão prática. Desde logo parece-me que a apresentação, enfim, são um bocado de, podemos entendê-los provavelmente como teses que são ponto de partida para a argumentação, não é? Como o constitutivismo, agency first constitutivism e depois o reason first constitutivism, e parece-me que no fundo essas teses pouco, como é que é dizer, sugerem pouco, a maneira que são tanto ou quanto triviais. As normas fundamentais que nos aplicam são fundadas na nossa natureza como agentes. Bom, isto é uma coisa que podia dizer, é uma tese que podia ser atribuída a outros filósofos, nomeadamente até após que entendam, por exemplo, um Fichte poderá dizer isto perfeitamente, não é? Ou as normas fundamentais que nos aplicam são fundadas na nossa natureza como agentes racionais ou criaturas com capacidade de razão. Também me parece bastante trivial este modo de apresentar uma forma de constitutivismo. Bom, uma coisa que me saltou à vista também foi o seguinte, na crítica da razão pura, aquilo que desde logo o Kant apresenta como fazendo um par, como constituindo um par essencial, é o par constitutivo-regulativo. E não há aqui nenhuma referência à atividade reguladora, eu gosto mais do termo regulativo da razão, não é? E realmente, não só na arquitetónica, na parte arquitetónica, afinal da crítica da razão pura, mas nas partes, um dos principais objetivos ou fins da razão teórica, da razão, digo, não do entendimento, estou aqui a fazer uma separação das faculdades, não é? É precisamente essa atividade arquitetónica, que é regulativa, ou seja, a razão vê-se colocada perante uma multiplicidade de leis particulares da física, produzidas em última análise pela ação do entendimento, e depois há que organizar e dar-lhe um sistema, não é? Mas essa atividade é uma atividade regulativa, não é uma atividade constitutiva. E ele, aliás, faz sempre essa distinção. O que é constitutivo é a atividade ao exercício do entendimento quando as suas categorias se aplicam aos objetos da sensibilidade. Isso foi uma coisa que me saltou um bocadinho também à vista, foi esta ausência de qualquer relação, a não ser que não tenha lido bem, enfim, que me esteja a falhar aqui alguma passagem, essa ausência ao aspecto regulativo. Por outro lado, a ação nós, enquanto que agentes prático-racionais, precisamente aí somos constitutivos, não somos regulativos. Quer dizer, nós, enquanto que agentes morais, através da representação de um objeto, nós criamos de alguma forma esse objeto. E nesse caso, a lei moral, por exemplo, não é? A lei moral e exprimimos através do imperativo categórico. Pronto, isto é, digamos assim, um primeiro aspecto. Haverá outros. Não concordo muito com aquela discussão que ele faz, a argumentação sobre o facto da razão. O facto da razão precisamente não exige nenhuma dedução, como exigem as categorias, por exemplo, não é? O que significa que qual é o elemento cognitivo que está adjudicado à descoberta do facto da razão. Não é descoberta, no fundo, à constatação em nós de um facto da razão. Sempre que se quisermos empregar aí o termo cognição, é certamente um termo com sentido diferente da cognição que usamos num plano teórico, não é?
Por isso, não concordo assim. Bom, eu não queria estender-me assim muito mais, já que vi aqui 2 ou 3 questões mais que poderia colocar, mas não queria também monopolizar. Não sei se isso lhe diz alguma coisa, Francisco. Obrigado, professor António Marques. Eu, na verdade, também estava muito curioso acerca de qual seria o seu entendimento deste artigo, porque, enfim, o meu conhecimento da crítica da razão pura certamente não é tão aprofundado quanto o seu, e se eu próprio senti que o artigo estava em falta com alguma coisa, bem, que claramente parece-me que toda a gente sentiu também. Queria saber então quais seriam as problemáticas levantadas depois na parte da discussão. Relativamente ao problema da ausência do papel regulativo, não sei se estou completamente de acordo na medida em que ele alude a esse papel, que é quando ele diz que é a razão que vai edificar, no fundo, o sistema filosófico. Ele faz isto de forma muito breve, é só numa outra passagem, mas ele de facto diz que a razão terá este papel. Quando ele menciona o papel unificador do sistema, não é só através de fazer a ponte entre a razão prática e a razão pura, mas também naquilo que ele diz que é a necessidade da razão de ordenar o conhecimento filosófico como se fosse uma ciência, como se fosse conhecimento científico. Mas é de facto uma alusão muito... Mas escapou-me essa passagem, se calhar, sim. Certo. Não, mas também, lá está, é fácil de não notar, porque ele fala, penso que ainda logo quase no início do artigo, quando entramos então na segunda fase do artigo que eu mencionei. Agora não sei ao certo se será no terceiro capítulo ou no quarto, mas pronto. Depois, Francisco, sim, João. deixa-me só interromper, peço desculpa, porque imagino que vais passar para a resposta a outra questão. Certo. Ele refere a palavra regulativo uma única vez no texto, na secção 5, e é precisamente para negar que se trata de algo deste género. Portanto, ele parece quase desprezar por completo o caráter regulativo. Mas ele, no início do artigo, fala precisamente sobre como o conhecimento filosófico deverá ser ordenado e esse é o papel da razão, correto? Muito bem, mas isso pode ocorrer num âmbito constitutivo e num âmbito regulativo, e parece-me que ele ignora essa distinção. Certo. Desculpa, prossegue, só queria fazer esta nota. É que a questão do cânon é significativo, porque é precisamente isso, ele ignorar essa distinção no meu entender também concordo. Ok, completamente pertinente então. Também me escapou essa diferença então sobre... Eu pensei que ele estivesse a tentar, ao mesmo tempo que aceita o princípio regulativo, estabelecer que há, de certa forma, um papel constitutivo que dá também a tal união do sistema, ou seja, atribuindo à razão essas duas dimensões. Depois, passando à questão seguinte, isto também nós estamos com tempo para a discussão, portanto... que era sobre como, enquanto agentes morais teórico-práticos, através da representação de um objeto, criamos esse objeto, nomeadamente a própria lei moral. Sim, mas não estou a perceber aqui a dificuldade neste aspecto, porque ele diz precisamente que nós criamos o dever através da própria representação das faculdades, ou seja, a lei moral é criada por nós, através das nossas faculdades racionais, correto? Sim, ou reconhecemos-la em nós como um facto da razão, não é? Certo, sim. Mas esse era o terceiro problema. Isso implica um tipo de normatividade, que é uma normatividade que me parece inelutavelmente separada da normatividade teórica. Nós, através da normatividade teórica, ou seja, quando falamos em normatividade teórica, estamos a referir-nos digamos, às regras que são impostas pela categoria à multiplicidade dos sentidos, não é?
nós não criamos os fenómenos, não é? Ao representá-los, não os criamos. Eu parece-me que isso implica uma divisão muito importante, e provavelmente que, bom, isso já é a minha interpretação, não é? É uma divisão que vai acompanhar, a partir da crítica da razão pura, vai acompanhar o Kant até ao fim da vida, e nomeadamente a sua polémica, não foi bem uma polémica, enfim, ele fez uma declaração contra o Fichte, precisamente porque o idealismo do Fichte pretende como é que é dizer, excluir ou extinguir esta distinção, que será uma distinção essencial. Pronto, mas é também a minha interpretação. Sim, sim. Não, e lá está, ele próprio diz, tanto neste artigo como depois no abstract do livro onde vai desenvolver este projeto, que no fundo isto é uma tentativa dele de fazer de reparar no fundo essa cisão ou essa fissura entre aquilo que é a razão pura e a razão prática, e portanto penso que se interpretarmos que de facto esse é um abismo que não conseguiremos unir, em Kant muito dificilmente iremos concordar sequer com, nem é tanto com a abordagem, mas com a própria proposta. Mas sim, só um último comentário acerca da questão do constitutivismo ser, enfim, extremamente geral ou, de certo modo, vazio. Lá está, eu vou ser sincero, quando me deparei com este texto pela primeira vez, eu estava à espera que isto fosse, no fundo, uma leitura talvez não complementar, mas que fosse de acordo com aquela que é a interpretação também da Korsgaard. Parece-me que ele tenta aqui fazer uma coisa muito mais ambiciosa e que cai por terra. Mas no contexto da filosofia da Korsgaard, e mesmo quando ela analisa o próprio Kant, o constitutivismo que ela identifica ajuda, de certo modo, a explicar de forma metética porque é que as normas são vinculativas. Claro que aqui já estamos a falar da Korsgaard e não do Kant. E a diferença também é essa. O Karl Schaffer não está a tentar utilizar o constitutivismo como um móvel para justificar a vinculação das normas morais diretamente, está sim a tentar aplicá-lo de uma forma muito ambiciosa à epistemologia de Kant, à razão pura de Kant, e depois então traduzir a razão prática. Mas se esta leitura acrescenta ou é necessária à interpretação corrente da filosofia de Kant, pois aí se calhar já deixa um bocadinho a desejar, talvez. De Kant e da própria Korsgaard, talvez, não é? Sim, isto não vai corresponder ao que a Korsgaard diz de Pois, todo. pois, é isso. Agora não vale a pena estar a elaborar claro. O que ela diz, mas no contexto, eu penso que no contexto da filosofia da Korsgaard o constitutivismo acaba por ser útil por aqueles que são enfim, os passos de partida da filosofia dela. No caso do Kant, não me parece que seja necessário nem aquilo, se calhar, que o Kant estava a tentar fazer, como o Schaffer de facto sugere. Mas pronto. Ok. Obrigado. Mas obrigado. Obrigado, Francisco. Outras questões? Inês? Eu posso só dizer mais uma coisa sobre isto. Pronto. Eu vejo assim, eu acho que o projeto da União, do projeto do tal sistema, é um projeto que eu me revejo nessa leitura. Agora, eu não me revejo no modo como o Schaffer o faz, porque eu vejo, eu vou só expor como eu imagino e também gostava de obter principalmente a opinião do professor António Marques, que é muito cara para mim. Então, eu vejo assim, a lógica funciona como, a lógica geral, não é? Pode ser pura ou aplicada. A lógica geral funciona como o cânon, que é precisamente a tal
os tais princípios normativos do ponto de vista lógico que qualquer conhecimento tem que se guiar para obter, seja ele teórico ou prático. O conhecimento empírico está ligado às intuições e o conhecimento puro também poderá estar ligado às intuições puras quando é o caso da matemática e da física, em que há uma mistura. Agora, relativamente àquele conhecimento que não está de maneira nenhuma ligado às intuições, há uma rejeição completa da parte de Kant, que é precisamente a limitação da metafísica tradicional. Ele mostra isto através do resultado negativo da crítica da razão pura. E mostra que, apesar de não termos um conhecimento, podemos ter uma extensão da razão de um ponto de vista prático. E neste ponto de vista prático é que nós podemos ter um conhecimento, não do ponto de vista teórico. Ou seja, há um conhecimento, mas é um conhecimento prático. É assim que eu vejo a questão. Não sei se consegues ver assim, Francisco, e também gostava de saber o que é que o professor António Marcos pensa, se pudesse ser. Sim, lá está, como eu tinha dito, nós podemos discordar tanto da proposta como da própria abordagem. Concordando com a proposta de uma tentativa de unificar as faculdades da razão pura com aquela que é a razão prática, podemos ainda discordar da abordagem do próprio, que é o que me parece que é o teu caso. Sim, enfim, eu não sei se tenho muito a acrescentar para além daquilo que já mencionei algumas vezes acerca disto. Mas realmente aquilo que ele diz é que o tal conhecimento prático pode ser obtido também através do conhecimento teórico daquele que é o funcionamento das próprias faculdades. É no fundo isto que me parece que ele está a tentar argumentar. Se isto vai contra algumas passagens do Kant, ou até mesmo contra aquele que é o nosso entendimento do que o Kant diz, ou da validade desta proposta, de facto aquilo que estamos a ver é que sim, é muito difícil, e especialmente num artigo com tão pouca fundamentação aprofundada, compreender se isto de facto se sustenta ou não. Talvez mais tarde ele consiga desenvolver isto de uma forma mais adequada. Eu não sou particularmente adepto desta abordagem, para ser sincero. O próprio artigo também me deixou com essas reticências. Pareceu-me que seria algo precisamente altamente contestável e que, portanto, ia originar esta discussão. E, portanto, se calhar se alguém quiser acrescentar algo àquilo que também disseste ou àquilo que temos vindo a dizer, façam favor. O desafio foi desde logo para o professor António Marcos, não sei se quer pronunciar. Está mudo. Não o estamos a ouvir, professor. Agora sim. Agora sim. Não, então já agora só uma breve nota sobre a teleologia que aparece a determinada altura no texto, também como, se quisermos, um elemento de unificação de princípios, não é? Dos princípios. Bom, isso teria que voltar ao texto para ver exatamente com mais rigor qual é a argumentação. Mas só uma breve nota sobre a teleologia. A teleologia, precisamente, ela aparece-nos na terceira crítica como uma tentativa, uma forma de responder a uma natureza da nossa razão, se quisermos assim, de respondermos racionalmente a uma natureza que é uma natureza que apresenta ela própria formas que nos convidam a pensar em certos objetos como fins, como fins, não é? Mas precisamente nós não temos, o que o Kant argumenta é que o fim, ou a finalidade não é uma categoria, como as categorias do entendimento, é uma categoria da razão, precisamente. E então, o que ele diz é que se nós queremos avaliar ou ajuizar determinados
determinadas coisas da natureza que nos apresentam uma certa estrutura, um certo aspecto, o melhor será pedir emprestado, aliás a palavra é mesmo esta, os termos já expressões, pedir emprestado à razão prática um conceito para ajuizarmos determinados aspectos da natureza. Mas precisamente pede-se emprestado. Por isso continua a haver, embora haja uma tentativa de estabelecer uma ponte ou uma aproximação, diminuir de alguma forma esse abismo, que há bocado até, que é uma palavra que aliás até foi referida pelo Francisco, é uma tentativa há uma tentativa realmente de diminuir um pouco esse abismo, mas esse abismo continua porque, e a única digamos, o recurso que há é que nós possamos racionalmente pedir emprestado à razão e à razão prática e ao seu conceito de fim, um conceito, esse mesmo, que nos permita avaliar, ajuizar determinadas coisas da natureza que não são elas próprias completamente inteligíveis só com a aplicação das categorias do entendimento ou das leis da física, das leis mecânicas da física. Pronto, desculpa. É uma nota só sobre a questão da teleologia. Obrigado, professor. Luís, antes de passar a ti, uma pergunta muito rápida. A tua questão é diretamente sobre este assunto em particular? Se for sim, se não for, deixa-me colocar outra questão e depois passamos à tua. Quer dizer, tinha várias coisas e uma delas era sobre o que o professor agora acabou de dizer. Então, força. A mim parece-me que o chefe foi mais para o final. Faz esta distinção que o professor António Marcos estava a fazer, não é? Marcando bem o caráter analógico no caso dos organismos vivos, no caso da razão, no caso do ser humano, não é? Da razão humana, neste caso. Pois o conceito de finalidade surge naturalmente relativamente a cada faculdade por si própria, mas aí penso que estamos a falar de uma coisa diferente, não é? Mas pronto, era só esta nota, depois tenho mais duas coisas ou três que gostava de... Então não avance já, ficamos com essa nota e eu vou ainda acrescentar para deixar à consideração do Francisco, o meu comentário tinha precisamente a ver com as passagens que o Luís acabou de referir. Parece-me que ele estabelece uma distinção entre o caso da biologia, o caso dos organismos, e aí é que temos algo de regulativo, mas parece-me que no que diz respeito à razão e àquilo que temos vindo a discutir aqui, ele fala de algo mais forte. Acho que a passagem na página 9, Kant pretende atribuir fins às nossas faculdades num sentido mais forte e menos analógico. E mais à frente, ainda na mesma página, diz que, tal como os organismos naturais, as nossas faculdades devem ser pensadas como todos auto-organizados, mas, diferentemente do caso biológico, as atividades da nossa faculdade são literalmente guiadas por um fim que é interno a essa mesma faculdade. E acabei de o citar, tentando traduzir em tempo real. Portanto, parece-me que aqui não é bem do caráter regulativo que se trata. Não sei, gostava de ouvir o Francisco a este respeito, à questão do Luís, ao meu comentário. É isso. Eu ia precisamente mencionar essas mesmas passagens, assim que o Luís mencionou o aspecto teleológico, e em seguimento do que o professor António Marcos disse, era precisamente essas passagens que eu ia citar, portanto sinto que me foram tiradas as palavras da boca neste momento. Sim, há de facto aqui uma distinção, há uma
no fundo, ele faz uma analogia clara entre organismos naturais e as nossas faculdades enquanto um todo organizado, mas há também essa distinção e, portanto, não há uma completa analogia, há sim, parece-me, uma alusão à forma como podemos encarar a teleologia das faculdades, mas que não é diretamente equiparável à teleologia dos organismos. E volto a mencionar que parece-me que, lá está, atribuir esta teleologia das atividades na sua própria atividade, que nós sequer não conseguimos propriamente, que nós temos que especular ou temos de intuir, leva-nos a esse problema, é que com os organismos naturais temos de facto outras ferramentas para averiguar como é que estão estruturados e com que propósito, e parece-me que isto não está não é tão forte quando estamos a tentar descrever a teleologia das faculdades, parece-me a mim. Não sei. Luís. Olá, Francisco, agora sim, agradeço a apresentação, gostei muito. Queria só fazer 2 ou 3 notas, não sei. Em relação à questão da unidade da razão teórica e da razão prática, união das faculdades, a mim parece-me que o texto se defende bastante bem, até com citações de Kant. Eu penso que o texto se defende bem. Agora, nós podemos sempre, e de facto acho que a questão permanece, saber se não há ainda assim uma agency first, para usar o meu conceito usado por Korsgaard, não é? E se as questões da Inês em torno deste ponto têm a ver com isso, não é? Aí eu estou de acordo, ou seja, eu acho que se pode continuar a perguntar se, digamos, o vetor da ação ou o vetor prático não tem ainda assim uma espécie, depois teríamos que ver exatamente em que termos, ou em que condições, uma espécie de prioridade ou de primazia, mas eu diria que o texto nesse aspecto, pelo menos para os fins que o próprio texto se propõe, eu diria que é bem provável que se defenda bem, não é? Mas em relação também a uma questão que o professor António Marques colocou, um comentário que fez sobre o facto de, enfim, talvez até central do texto, de que os princípios, que são mais especificamente princípios normativos, o que está em causa realmente é o caráter normativo dos princípios, não é? Dos princípios em causa, serem derivados da natureza, não é? Que seria uma posição inócua. Se calhar tenho que concordar com o professor António Marques, não é? Mas de facto o texto acaba por ter, nesse aspecto, acho que tem um fim bastante modesto, ou seja, como ele diz, digamos, uma teoria constitutivista não tem que dar resposta nem à questão normativa de uma forma direta ou imediata, ao contrário de toda a discussão que tem havido, nomeadamente o artigo de David Enoch a responder à Korsgaard, não é? Todo o problema da agency, porquê sermos morais, etc., etc. Nem também à questão da dicotomia is-ought, a dicotomia ser-dever, não é? Estabelecer uma ponte, digamos, uma espécie de continuidade entre os dois. Ou seja, para ele, a tese constitutivista, em primeira instância, não tem que dar resposta a esse tipo de questões, não é? E, portanto, como ele também mais à frente utiliza o conceito de metanormatividade também para, de alguma maneira, situar a sua própria posição, não é? Portanto, eu aí, provavelmente, pelo menos em parte, concordo com o professor António Marques, mas apesar de tudo, não sei se a posição dele não tem alguma pertinência neste nível mais geral ou menos normativamente comprometido, digamos assim, embora a questão tenha sempre a ver com as normas, não é? Tinha ainda uma outra coisa, quando o professor Marques refere que parece que o texto não estabelece suficientemente uma distinção entre normatividade prática e normatividade teórica, não é? Dá uma sensação que onde ele de alguma maneira faz esbater essa diferença, provavelmente ou um dos pontos em que ele faz esbater essa diferença é na maneira como nós identificamos as faculdades, ou seja,
como é que nós reconhecemos as faculdades, pelo menos as relevantes, que existem no ser humano, relevantes para a questão que está a ser tratada. Não é? E aí o que ele diz é, ao contrário de uma outra posição que defende que, e isso é mais visível, por exemplo, na crítica da razão pura, com a dedução transcendental, não é? Com todo o método da dedução transcendental, mas ele ainda assim defende que a identificação das faculdades funciona, em primeira instância, por uma espécie de simples consciência da atividade das faculdades, não é? E não por uma reflexão transcendental. Não é? Eu acho que é apenas aí nesse plano que ele diz que não há propriamente diferença. Nós identificamos as várias faculdades, seja no plano teórico ou no plano prático, por uma espécie de, entre aspas, autoconsciência da própria faculdade. Não é? Portanto, nós temos uma espécie de consciência espontânea, natural, de um certo nível já de atuação da faculdade. Portanto, não é necessário uma reflexão transcendental para a partir enfim, da experiência, ir, digamos, inferir a necessidade da existência de uma faculdade correspondente, etc. E, portanto, eu penso que é mais aí, embora ele depois no final também defenda que, no caso da razão teórica, também se deve fazer uma distinção entre o modo como a faculdade funciona em si mesma e o modo como ela é suposta funcionar, ou melhor, como ela deve funcionar em relação, digamos, à possibilidade da interferência indevida da sensibilidade, não é? Mas eu penso que a queda da distinção tem sobretudo a ver, penso eu, com a identificação das faculdades. Portanto, acho que era mais ou menos isto que eu tinha para dizer. Francisco, feedback aos comentários do Luís e depois, se quiseres, podes passar diretamente para as questões que tu próprio tinhas levantado. Dá-me um segundo, estava a colocar aqui no PowerPoint. Eu penso que já tocámos em inúmeras das questões que eu só tinha sugerido, penso que 3 ou 4, e de um modo geral já falámos sobre elas também por outros moldes, e também como já estamos a ficar sem tempo, acho que vou só responder às questões do Luís, se for ok. Penso que não tenho nada a acrescentar. Talvez uma delas, mas pronto. Relativamente aos comentários do Luís, bem, o problema da Schmagency do Enoch é uma pedra gigantesca no meu sapato, na verdade, da minha existência filosófica, digamos. E, na verdade, naquela que tem sido a minha própria abordagem ao assunto, acabo por concordar que o constitutivismo não é mesmo capaz de responder a esse problema. Disseste que não tinha de o fazer. Não, que segundo o Schaeffer não tem que o fazer. Certo. No Kant não tem que o fazer. E isto é uma leitura do constitutivismo em Kant. Contudo, nas abordagens contemporâneas que utilizam o constitutivismo, a maior parte delas é em abordagens construtivistas, há um problema gigantesco se o constitutivismo não o conseguir fazer. Aqui não é preciso, porque não é essa a forma como o Kant formula, lá está, a tal vinculação ao dever moral, e portanto ele escapa-se bem dessa questão, porque este é um constitutivismo precisamente focado naquele que é o pensamento do Kant. Já agora deixas-me só fazer... esta posição é mesmo do Schaeffer, portanto ele não está a fazê-la depender da leitura de Kant, atenção, é mesmo do Schaeffer. Portanto, segundo Schaeffer, o constitutivismo não tem que responder pelo menos diretamente a essa questão. Mas ele justifica isso. Ele justifica isso neste artigo, dizendo que isso é porque para o Kant o próprio reconhecimento da lei moral é aquilo que nos atribui a sua vinculação. Ele cita até uma passagem do Kant em que o Kant diz isso mesmo. E como o constitutivismo dele é o constitutivismo da leitura do Kant que ele faz,
isto não é um constitutivismo kantiano, ok. por exemplo, como o da Korsgaard. Isto é para ele o constitutivismo que está no subtexto, digamos, dos escritos, das críticas do Kant. E, portanto, quando ele diz que o constitutivismo não tem que responder a isso, é porque em Kant não tem. Sim, está bem, mas ele assume essa posição também como sua, ou seja... isso certo, claro. exatamente. Sim, sim. Pois, sim, claro, a posição é sua porque ele, de facto, está a tentar defendê-la. Sim. Nessa É só para medida. clarificar, ou seja... Certo. Recorda-me da tua segunda questão, por favor. Não te importares? Eu fiz também uma Brevemente, referência por favor, Luís. à questão da unidade e da sistematicidade. Não é? E a mim parece-me que o texto se defende razoavelmente bem, até convocando o próprio texto de Kant, ou seja... agora, se a questão, nomeadamente, que a Inês colocou, tem que ver com o facto de, ainda assim, eu acho que ainda assim nós podemos continuar a perguntar, e até penso eu, com fundamento nos próprios textos de Kant, se não há ainda assim uma primazia, não é, do vetor prático, eu aí concordo com a questão da Inês. Se for para aí que ela está a apontar, não sei se é, mas quanto ao resto, parece que a questão se coloca num plano mais ou menos geral em que eu acho que o texto se defende relativamente bem. Talvez porque justamente a questão aí é uma questão num plano geral, ou seja, tem a ver com a sistematicidade da relação entre as várias faculdades. E aí, obviamente, que quem defenderá sempre que tem que haver uma unidade sistemática. Pois, em termos mais específicos, é que se poderá ver como é que ela funciona, como é que ela se configura, não é? Mas ainda assim parece-me subsistir a questão, enfim, se não haverá uma certa primazia do vetor prático. Mas, bom. Okay. Bem, parece-me que há uma primazia do vetor prático, na medida em que realmente a última secção do artigo pretende utilizar o tipo de constitutivismo, isto de trabalhar no construtivismo, e depois estar sempre a dizer constitutivismo é difícil. Quando ele avança esta concepção dele, e segundo ele também de Kant, deste constitutivismo, pronto, na terceira secção ele realmente tenta dizer, ok, já estabeleci que este constitutivismo é diferente do da agência, é derivado da filosofia epistemológica de Kant, mas ainda assim traz a união sistémica que vai permitir o tal estabelecimento das normas fundamentais. Eu, pessoalmente, ao ler o texto, acabo por ter de ficar, entre aspas, do lado da Inês e do professor António, na medida em que acho que não me parece que tenha sido uma fundamentação forte o suficiente. Ainda assim, fico feliz por haver alguém que acha que sim, e a verdade é que também estou curioso para ver como é que ele vai formular isto depois, mais à frente, quando estiver mais robusta a sua própria formulação, porque parece-me a mim que no artigo 2018 e neste aqui ele ainda estava a tentar perceber como é que ia realmente dar uma argumentação mais forte para esta posição. Não sei se há, fora a necessidade de responder à tal fundamentação das normas, essa tal primazia da razão prática, porque parece-me até que a maior parte do artigo é precisamente focado naquele que é ou naquelas que são realmente as nossas intuições ou o nosso entendimento acerca da atividade das faculdades, e portanto não sei se diria que é mesmo a razão prática que está aqui em destaque. É sem dúvida o destaque no fim, mas durante o percurso do texto parece-me que ele está realmente a tentar estabelecer um constitutivismo mais do ponto de vista formal das faculdades e da razão pura, que depois defende ele irá ser possível aplicar na razão prática. Mas seria esse então o meu comentário final. Também já estamos a passar um pouco do tempo, mas obrigado a todos pelas questões e pelos comentários. Foi uma ótima discussão, penso eu. Obrigado a ti, Francisco, e sim, obrigado pela participação de todas e de todos. Eu quero deixar 3 notas finais, que na verdade 2 delas são links que estou a deixar neste preciso momento no chat. O primeiro
O primeiro link refere-se à inscrição na lição de jubilação do professor António Marques, que decorrerá na segunda-feira, ao final da tarde, no auditório da Reitoria da Universidade Nova. Eu partilho sem ter pedido autorização ao próprio professor, mas acho que seria importante, mais até para nós. Não estamos a ouvir, professor. Só quer dizer que ninguém é obrigado a ir. Não, de todo, Fica esclarecido. Mas acho que todos aprenderemos muito e ficaremos mais ricas e ricos se formos. O título da lição é A Ideia de Paz em Kant e, portanto, acho que para este reading group, ou para quem participa neste reading group, é particularmente importante. O segundo, portanto, volto a dizer, segunda-feira, dia 29, creio que começará a partir das 17h45. O segundo link, e o professor vai me permitir, não queria monopolizar a sessão, mas eu estou a fazer com que monopolize. O segundo link era para uma entrevista breve que está disponibilizada no site da FCSH ao professor António Marques sobre questões ligadas, quer questões propriamente filosóficas, quer questões institucionais ligadas ao IFIL Nova. A entrevista é para mim particularmente interessante e, curiosamente, aborda alguns dos aspectos que foram considerados aqui, nomeadamente questões até ligadas à teleologia de Kant, embora num estilo diferente do modo como foram abordados aqui, mas alguns dos temas são os mesmos. Portanto, deixo-vos essa sugestão também. Também anunciar a próxima sessão do Kant Reading Group. Filipe Nobre Faria apresentará o texto de Michael Ruse, Kant and Evolution, publicado num livro de Justin Smith, ou um livro editado por Justin Smith, The Problem of Animal Generation in Early Modern Philosophy, pela Cambridge University Press, de 2006. Portanto, o nosso colega Filipe Nobre Faria apresentará esse texto no dia 30 de junho, ou seja, como habitualmente, na última sexta-feira do mês, das 11 até mais ou menos ao 12h30, no dia 30 de junho, a sessão ficará a cargo do Filipe Faria. Finalmente, volto a agradecer mais uma vez a todas e a todos a presença e a participação, em especial, como é óbvio, ao Francisco, depois de tão poucas horas de sono. Não só um ato de coragem, mas de uma grande competência e capacidade de concentração, uma apresentação e uma discussão nestes termos de um texto tão estimulante. Portanto, obrigado, Francisco, e vemo-nos na última sexta-feira de junho com o Filipe Nobre Faria. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada.